Vamos começar? Deixa eu dar uma olhadinha Vamos. aqui. Vamos lá. Você tem aí? Eu tenho algumas perguntinhas aqui, deixa eu ver. Acho que a primeira, Tá. inclusive, eu acho que é para mim, né? Retirar o glúten Deixa da eu ver. dieta é bom para emagrecer? Opa! E aí? O que Na verdade, esse dizemos? Deixa eu tema ver ele é aqui. bem polêmico, né? Assim como o glúten, eu acho que a lactose entra nesse combo, né? De será que Verdade. excluir esse tipo de alimento é bom para o emagrecimento ou não? Bom, sendo bem específico em relação ao glúten, né? Na verdade, é um mito. A gente só exclui o glúten da dieta quem realmente tem intolerância ao glúten. Né? Algumas pessoas têm uma sensibilidade e a gente acaba excluindo, não pelo emagrecimento, mas pelo desconforto que isso causa, né? Em relação ao emagrecimento, retirar o glúten ou não, se não houver o déficit calórico, novamente a gente volta para o déficit calórico, né? De comer menos calorias e gastar mais ao longo de vários dias, né? Gerando aquele famoso déficit energético. Se isso não acontecer, o emagrecimento ele não acontece, né? O que acontece com as pessoas que tiram o glúten da dieta e emagrecem, né? Na verdade, acaba sendo uma consequência de uma mudança. Tirar o glúten da dieta não é uma coisa muito simples, né? A nossa alimentação tem é, tem o glúten muito presente, né? Então, quando a pessoa tira o Perfeito. glúten da dieta, ela acaba mudando tanto a alimentação, né? Fica tão restrita que acaba emagrecendo. Ou então ela acaba melhorando a qualidade, né? Normalmente já é uma pessoa que já está em busca de uma alimentação melhor, começa a se alimentar mais, comer mais frutas, verduras, legumes, até uma pessoa que já inicia um engajamento num exercício físico. Então acaba que todas as mudanças, né, relacionadas a essa mudança de Estão qualidade de vida da interligadas, né? pessoa, acaba levando ao emagrecimento e a pessoa acaba confundindo pelo simples fato de retirar o glúten, né? Mas Isso. só retirar o Então, glúten não resolveria. não resolveria, né? Conta aí para as mães que estão assistindo a gente quais exemplos você poderia dar de alimentos assim mais comuns com glúten, né? Porque daí dá para entender mais claro porque retirando também, né? E não necessariamente o glúten, mas os alimentos em si poderia, né? é, favorecer esse emagrecimento. A farinha tradicional, né, contém o glúten. Então, assim, Pronto. todos os produtos que contêm isso, então as massas, os biscoitos, né, alimentos, bolos, né, que estão presentes na nossa alimentação, muito presentes na grande maioria das Grande vezes, maioria acabam sendo ricos em ricos glúten. em glúten. Então, quando a gente tira esses alimentos ou reduz o consumo desses alimentos, acaba promovendo o emagrecimento se houver o déficit energético, né? Não adianta nada você tirar o glúten da dieta novamente se você consumir mais calorias do que você gasta. Claro, perfeito. Sempre a gente vai voltar nisso e vai bater nessa teclinha porque é isso, né? Não tem muito o que tudo envolve chegar nesse resultado final, né? Muito Perfeito, bem. Carol. Deu super para entender, Ana. Obrigada. Vamos lá. Vamos para a próxima. Temos uma colinha aí? Deixa eu ver. Ah, eu tenho aqui, né? Que é a próxima para você. Deixa eu ver aqui. Qual o melhor açúcar, né? Qual o melhor açúcar? O demerara ou o mascavo? Opa, vamos lá. Depende, como Mas tudo na melhor para nutrição. quê, né? E Melhor para melhor quê? para quê, né? Depende do que ela quis dizer, né? Também, né? Perfeito. Se a gente estiver falando de emagrecimento, seria o açúcar que você consumir menos, Menos, né? perfeito. Perfeito. Porque açúcar é açúcar, independente se ele é refinado, se ele é mascavo, se ele é demerara, né? O valor calórico dele é o mesmo. Agora, o que acontece, né? Existem o açúcar, por exemplo, demerara, né? Ele tem um poder de doçura um pouquinho menor do que o açúcar refinado. Se você acaba utilizando mais demerara do que o refinado, né? O montante total que você consome é maior, para o emagrecimento, isso é pior, né? Porque É, novamente a gente volta que seria importante você consumir menos calorias e gastar mais. Tá? Agora, se a gente estiver pensando em qualidade de produto, aí é claro que quanto menos processado, né, esse açúcar, melhor, porque menos produtos químicos foram utilizados para o refinamento, né? Então, o açúcar refinado, aquele tá. branquinho, não é natural do açúcar. Para ele chegar naquela cor, né, passa por muitos processos. Então, se a gente estiver pensando em qualidade, né, daí no caso, esses mais escuros são mais interessantes.
né? Porque eles Ah, passaram por legal. menos processos de refinamento. E daí a gente entra naquela balança, né? O que que você quer neste momento? Eu quero emagrecer. Então, talvez o que você consome menos seja o mais interessante para você. Não, eu já estou Sim. num processo bem bacana, eu quero melhorar a qualidade da minha alimentação, né? Eu não preciso de consumir muito açúcar. Então, que tal a gente utilizar um menos refinado, né? Então, o demerara, ou o mascavo, ou até um melado. Aí acaba sendo uma estratégia melhor, né? Então, a resposta é depende. Na verdade, como a pessoa não deixou claro, né, sobre qual seria o objetivo dessa escolha dos açúcares, então depende. Se você quer o Mas é emagrecimento, o que consumir menos. Se você quer o com qualidade, é aquele que é menos refinado. Não, eu acho que deu para entender super. E essa diferenciação foi até bom que ela não colocou a diferença, porque dá para a gente entender. Deu Porque a para gente tem. explicar, né, Carol? São duas vertentes, eu acho que, de pacientes que procuram, né? E às vezes a pessoa nem sabe a diferença, né? Às vezes a pessoa, ah, não, eu tô adoçando o suco, mas é com mel. Ah, eu tô adoçando, Uhum. mas é com. Eu só uso demerara, eu só uso açúcar de não sei o quê. Então, assim. Mas é açúcar, depende, né? Você quer, né? Isso que você falou, né? Eu tô buscando uma vida mais saudável, tô pensando a longo prazo, né? Diferente de, tô ali para emagrecimento e tudo mais. Então, perfeito. Eu acho que. Perfeito. Você trouxe até uma questão Excelente. muito interessante, Carol, que é a do mel. Né? Tem muitas pessoas que utilizam o mel e falam assim, não, eu uso mel porque ele é mais saudável, né? Ele tem mais nutriente. Nutrientes. Aí, Lembrando que esses açúcares, né, a utilização desses açúcares nunca vai ser para ser uma fonte de micronutrientes, né? Porque quando a gente fala fonte, é uma grande quantidade. quantidade. Perfeito. O que é fonte de micronutrientes, né? Frutas, verduras e legumes, não o açúcar. Né? Então, pensar nesses micronutrientes, se o demerara, se o mascavo tem mais que o açúcar refinado, não é por ser fonte disso que seria essa escolha. Perfeito. Concordo e vejo que isso é muito comum mesmo, né? Essa Sim, confusão. Bacana, Ana. perfeito. Vamos lá. Deixa Deixa eu eu olhar olhar minha aqui também, que eu colinha também tenho aqui. uma cola aqui, Carol. Nossa, e na verdade tem uma questão aqui para você que eu escuto muito no consultório, né? Que perguntam bastante, né? Xenical, ele é bom para emagrecer? Xenical, né? Xenical ou Orlistat? Vamos lá, gente. Acho que seria bacana, né? Explicar para as mães que estão acompanhando a gente o que seria, né, o Xenical, né, Carol? Porque. O Xenical, que é o nome popular do Orlistat, né? Ele é uma medicação realmente liberada, né, para tratamento de obesidade e sobrepeso. Então, se me perguntarem se ele tem eficácia, né, vou te dizer que tem. A gente tem estudos para isso, tanto é que ele é uma das linhas de tratamento, uma das medicações de tratamento liberada para perda de peso, para obesidade, para sobrepeso, né? E como ele age, né? Ele age diminuindo a absorção de gorduras na sua alimentação. Então, é por volta aí de uns 30% você tem de redução da quantidade de gorduras que vem das suas principais refeições, né? Café, almoço ou jantar. E aí a gente pensa algumas coisas que vêm junto disso, né? A pergunta é se é, como é? Se é bom para Se é bom para emagrecer. Se é emagrecer. bom para emagrecer, né? Então, assim, dentre as medicações que hoje, por exemplo, a gente tem disponível, eu, por exemplo, não é a minha medicação de escolha, né? Não é a minha medicação favorita, né? Por alguns motivos que eu vou explicar aqui. Mas é lógico, a escolha da medicação, ela é muito individual. Né, ela é muito individual do paciente, né? Das condições do paciente, do tipo né, de paciente que é esse. É um paciente que ele come grandes quantidades, eu preciso diminuir a saciedade, que é o hiperfágico, né? Aquele que, né, o que é beliscador, aquele que tem compulsão. Eu preciso muito ter essa análise, lógico, em conjunto na hora que a gente escolhe a medicação. Mas eu, assim, particularmente, minha opinião, eu não gosto muito de trabalhar com esse tipo de medicação. Por quê? Porque eu acho que a saúde intestinal e a diminuição da absorção de gorduras, ela vem disso, né? Através dessa parte intestinal. Eu acho que a saúde intestinal hoje, ela está muito ligada, né, ao emagrecimento, né? E até com estudos relacionados a outras coisas, probióticos e tudo mais. Então, eu gosto de conservar mais essa saúde intestinal.
E aí essa parte de não absorção de gorduras, ela acaba, né, trazendo alguns efeitos colaterais, lógico, toda medicação tem um pouquinho, mas assim, no sentido de diminuir a absorção de algumas vitaminas, então dependendo do paciente que for, isso não é legal, né, tendo um efeito gastrointestinal, ou seja, na parte do intestino, então às vezes diarreia, às vezes distensão abdominal, às vezes... Então eu acho que são efeitos que são até toleráveis por alguns, outros se queixam muito, mas a saúde intestinal eu gosto de preservar no tratamento da perda de peso. Mas, além disso, eu gosto de reforçar que, assim, já falamos sobre isso, mas, assim, engraçado que as pessoas têm muito medo de comer gordura, né? Então, assim, quer dizer, então, que é só a gordura, é uma redução de 30%, então só a gordura que vai fazer eu emagrecer? Não, né? Você tem outros tipos de alimentos que, se tiverem em excesso, levando a você, né, a ter esse aumento calórico, vão fazer você ganhar esse peso, né? Então, o remédio por si só, apesar de ele fazer esse efeito, tudo depende do restante, da sua Ele não alimentação. resolveria, Não né, resolveria Carol? por si só, lógico. Esse, assim, aliás, todas as medicações, né? Elas têm que estar em conjunto, alinhadas a uma dieta, né, com baixa caloria, uma dieta hipocalórica junto. Lógico, que se tiver exercício, melhor ainda, né? Mas ela tem que estar alinhada a esse déficit calórico. Então, essa é uma primeira questão sobre os medicamentos. E se ele emagrece, respondendo a pergunta, ele emagrece, a gente tem estudos relacionados a isso, não funciona para todos, a gente tem que avaliar individualmente o uso de cada um, mas eu particularmente gosto mais de trabalhar de repente com outras medicações. Então, dependendo da alimentação de como é da pessoa, às vezes, por exemplo, se ela não faz uma alimentação rica em gorduras, ele nem vai ter efeito. A gente nem pede para usar, né, nessas refeições. Perfeito. Eu acho que E isso era tem bacana a alimentos, gente falar, né, Carol? né, Porque a única claro, coisa que esse medicamento vai fazer é atrapalhar, não ter, né, a absorção da gordura. Se for uma pessoa que tem um diminuição, consumo calórico isso. alto, mas que esse De consumo outras calórico não fontes, venha da gordura, isso. não vai ser uma alternativa viável. E também quando for usar, eu gosto de dar essa explicação, porque assim, ele diminui essa absorção, mas diminui de gordura boa também. Você entende? Então, assim, não tem tanto problema. Volta naquela coisa, né? No medo da pessoa consumir gordura para ganhar. Mas existem muitas gorduras boas que são favoráveis, né? E que até para a saúde, e que não teria problema você fazer uso, né? Acho que Então, ele assim, sozinho não consegue fazer nada, assim, né? sim. Depende, é difícil, né? A gente tem que pensar muito mais no contexto dessa Sim, pessoa, sempre, né, do que o sempre, medicamento sempre. sozinho, né, Carol? Sempre, sempre, é isso mesmo. Então, assim, essa é a função dele, mas emagrecer, emagrece, não são para todos, mas com essas ressalvas aí que a gente colocou. Perfeito. Vamos lá. Eu acho que Vamos a lá. próxima pergunta, ela tá bem parecida não, porque ela não é tão específica, né, quanto essa que foi atrás de um O medicamento xenical, né? específico. Que é comum, né? Eu Mas tem já uma li pergunta, o que aqui. vocês acham de remédios para emagrecer? Então, vamos lá. O que eu acho? Vou dizer o que eu acho, depois você diz aí, você diz o que você acha. Eu acho assim, a obesidade hoje em dia é uma das principais doenças crônicas hoje do país, né? E a obesidade mesmo, né? A gente tem vários níveis e de sobrepeso, e a gente tem que levar isso, é, a gente tem que considerar isso um fato relevante. Então, hoje, existem tratamentos medicamentosos para auxiliar a gente conseguir melhorar, né, essa condição de saúde, né? O tratamento que existe hoje com medicamentos para tratamento para perda de peso, para obesidade, ele não é perfeito, né? Mas é o que a gente consegue. Então, existem hoje medicações que são liberadas para isso. E o que eu acho? Eu acho que elas são ótimas alternativas, né? Só que tem que ser usadas com indicação de profissional de saúde e elas são coadjuvantes. O que eu quero dizer com isso?
que elas sozinhas, elas não vão conseguir resolver o problema, nem facilitar por muito tempo a questão da perda de peso, de obesidade, né? A gente sabe que qualquer medicação, né, para tratamento tem que estar alinhada, tem que estar junto a uma alimentação hipocalórica, né, que te leve até esse déficit de calorias, a uma mudança do estilo de vida. Então, você ter não só essa redução calórica, mas uma melhora da qualidade da sua alimentação, um início de exercício físico. Então, o tratamento em si não é só a medicação, né? Ela envolve justamente você ter até outros profissionais de saúde, uma equipe multidisciplinar em cima para a gente poder trabalhar. E aí a gente avaliar cada pessoa individualmente, né? Igual eu comentei, né? Será que essa pessoa ela tem mais compulsão? Será que eu preciso de auxílio de um psicólogo junto? O nutricionista sempre vai estar junto, né? Um educador físico? Será que ele é mais beliscador? Qual é o perfil para que eu escolha a medicação correta? Só que hoje, né, as pessoas tendem a buscar fórmulas milagrosas, né? Elas querem uma medicação, não, eu quero medicação, eu quero caminho fácil, né? Então é isso que passa de informação pra gente. Não, eu quero remédio, eu prefiro tomar remédio. Tá, mas o remédio em si, ele não vai resolver os seus problemas, né? Ele não vai, principalmente porque a perda de peso, igual a gente já comentou outras vezes aqui, é um processo ativo contínuo, né? Não é algo que, de novo, não é algo que você chega, né, como como é que eu falo? Como que eu falo que quando a gente chega no final da maratona, como é? A gente não chega no final lá da linha de chegada e acabou o RU, não preciso fazer mais nada porque perdi peso. Justamente não, essa manutenção, né, ativa, ela é constante. Então, se você não tiver essa mudança de hábitos, que a gente prioriza muito, né, Ana? Quando a gente já trabalha em conjunto, e eu, pelo menos, enfatizo isso muito, né? Vários pacientes já passaram por outros médicos ou por outras pessoas e não conseguem, né, sustentar uma perda de peso. Então é justamente, na minha opinião, porque a gente precisa incentivar, na verdade, mais essa mudança de hábitos. Mas só isso, para quem tem uma doença já crônica, de longa data, com muito peso para perder, de repente não é o suficiente. Então a medicação, eu acho que ela é muito boa sim, é o que a gente tem disponível, a gente tem várias opções, mas são coadjuvantes. Só ela, ou deixar, né, para que ela seja a solução milagrosa, não vejo dessa forma. E outra, né, mesmo que faça tudo isso e tome a medicação sem uma orientação adequada, vou tomar da cabeça, porque muitos remédios, que eu acho que talvez esses sejam uma falha aí, né, uma crítica minha, né, vários remédios podem ser comprados, não vou te dizer sem a todos, porque tem prescrição alguns sem médica. prescrição médica. É você ir na farmácia e comprar. Então, assim, várias pessoas, né, sem contar que, nossa, nas últimas vezes que a gente viu as prescrições de alguns remédios que foram os mais vendidos no Brasil no último ano, né? O uso indevido ainda pode causar, né, Efeitos malefícios, colaterais. sem contar os efeitos colaterais, lógico, mas assim, malefício para o seu objetivo. A pessoa quer emagrecer, toma sem saber, pula a refeição, não muda a qualidade, perde massa muscular, diminui mais o metabolismo, aí para de tomar, né? Aí pode ter, Vira uma bola de neve, né? sabe? Não muda a qualidade, sendo que realmente não é por si só, não é o efeito do remédio em si que vai fazer Perfeito. emagrecer. Então, assim, essa é a minha visão e eu sempre vou tentar estimular hábitos saudáveis, mas não é só isso realmente o que eu acho. Eu acho que, né, tratamento de obesidade mesmo, sobrepeso, eu acho que é importante a gente ter alinhado, principalmente para algumas pessoas, associar isso. Então, Perfeito. Meu a minha pensamento ele está muito visão. alinhado ao seu, né, Carol? Eu acho assim, que bom que existem alguns medicamentos, né, que Que a conseguem gente. auxiliar no processo. É Uhum. importante a gente lembrar, né, se a gente estiver falando de obesidade, é uma doença, né, e é uma Isso. doença multifatorial, tem mais de uma causa. Se é algo que tem mais de uma causa, é impossível a gente pensar que tem um único tratamento, né? Então, assim Isso. como medicamento, independente de qual a gente
esteja falando aqui, né? Porque existem vários medicamentos, Vários, né, que podem auxiliar no processo de emagrecimento diretamente ou indiretamente, né? Mas assim como os medicamentos, às vezes até a intervenção nutricional sozinha ela é inefetiva, né? A gente precisa de outros profissionais, a gente não sabe qual a causa, né, inicial. As pessoas tratam muito principal, como... né? A gente fala muito dessa história de déficit calórico, né? Comer menos e gastar mais. Se fosse tão simples assim, eu acho que a gente não estaria aqui respondendo milhares de dúvidas sobre Sim. emagrecimento. A gente não estaria aqui toda semana, né, voltando aqui toda semana para falar sobre isso, se fosse algo muito simples. Né? Então, realmente, a gente precisa olhar com mais carinho e parar de considerar que é muito fácil isso, né? Que é simplesmente parar de comer e começar a treinar. Né? Existem vários fatores aí, então Sim. eu acho que remédios para, né, para emagrecer, é que aqui a gente está falando de uma maneira genérica, né? Mas Sim. muitas vezes são bem-vindos, são necessários, né? E fazem parte, né, de todo um atendimento, de todo um olhar, né, em relação a um paciente. Então, concordo com você nesse sentido, Carol. Que bom. Não é só motivação, né? O tratamento para perda de peso, nossa, envolve muitas coisas. Mas é lógico, cada medicação tem que ser criteriosamente, na minha opinião, indicada. E tem que ter essa individualidade, essa escolha correta, essa avaliação de outras doenças, né? Acho que de tudo envolvido. Então é essa, Acho que acho que é a sempre mensagem. profissionais envolvidos, né, Carol, vão estar conseguindo auxiliar um pouquinho melhor, conseguindo direcionar, né, todo esse acompanhamento, né, toda essa jornada. Novamente, o emagrecimento ele não acontece de um dia para o outro. É importante que você não, só motivação não vai levar Não a vai nada, levar. né? A gente já falou sobre motivação, como a motivação, ela é cíclica, né? Ela é finita, ela tem fim. Isso. Então, a gente precisa pensar também em outras alternativas aí. Então, por isso que um acompanhamento ele sempre ajuda bastante, É. né? E entender, né, que na verdade o profissional de saúde ele está lá para ajudar e ajudar muitas vezes, nas vezes que, principalmente nas vezes que não estão dando certo, né? Então, assim, muitos pacientes ou têm vergonha de voltar, ou falam assim, ai, não consegui emagrecer, não volta, ou deixa eu emagrecer mais um pouco para eu ir, né, no médico. Para E ver o quando na verdade, para ver o resultado, né? E resultado, na sendo verdade a gente assim, não quer ver isso, né? A gente quer de fato ajudar no processo. isso. Além de ajudar, e assim, onde é que a gente vai conseguir ajudar mais, né? Justamente quando o paciente não está conseguindo chegar nesse resultado, está com uma dificuldade, está com um desafio, né? Que é justamente onde a gente vai conseguir auxiliar mais, né? No paciente que está, né, fluindo, indo bem, seguindo, mudando os hábitos, ele já está ali fazendo o papel dele. Então, acho que isso é importante, esse reconhecimento, entender que não é vergonha nenhuma, entender. Nossa, nós profissionais é que realmente entendemos a situação, sabemos como é difícil, como, né, como envolve o tratamento, que não vai ser sempre vitória, não vai ter perda de peso todas as vezes, em todas as avaliações, né? E o que Perfeito. tudo envolve. Acho que é isso. Perfeito, eu acho que é bem isso. E às vezes você não se identifica com um profissional também, né, Carol? Às vezes, eu passei com uma nutricionista e eu não consigo seguir. Isso, Não, às vezes realmente não rolou a história de identificação com o profissional, né? Eu acho que isso isso. também é importante, você procurar profissionais diferentes, o que você se identifica mais, né? Às vezes foi um detalhe na consulta que talvez se houvesse um retorno, vocês conseguiriam, né, se comunicar Ficar melhor. Então, melhor. acho que vale a pena isso, porque dependendo do estágio que você tá, né, às vezes isso influencia também, né, a fase de ação, né, ou a fase de Isso. contemplação, ainda imaginando que você vai seguir alguma coisa, mas de fato ainda não está preparada para isso. Então, todo o processo é importante. Perfeito. É isso mesmo. Vamos Mais lá. uma E aí? pergunta, Carol? Vamos. Deixa eu olhar minha colinha aqui. Para Aqui. você, opa! Essa é ótima. Todo mundo tem dúvida, ó. Viajo muito, Hum. né? Ou seja, sai bastante da rotina, né? Como vou manter minha dieta? Nossa, essa é uma pergunta também bem genérica, né? Bem genérica, é uma pergunta Mas eu genérica. sempre escuto também, Carol. Eu acho que vale muito a pena você ter o conhecimento,
né? Então, assim, Tá. você conhecer um pouquinho melhor sobre os alimentos para saber como fazer as substituições, né? Então, por exemplo, se normalmente, é claro que em viagem vai ser um pouquinho diferente, mas se normalmente, sei lá, eu como, né, aquele prato tradicional, arroz, feijão, bife, salada, talvez, dependendo de onde você esteja, não tenha isso disponível naquele momento. Então, saber que Uhum. dá para substituir por uma tapioca, com uma salada, enfim. Então, assim, conhecer os substitutos alimentares ajuda muito, né? Até acho que foi ontem à noite, eu postei uma ceia minha, né? Que normalmente ceia aqui que as pessoas pensam, né? Ah, um iogurte, uma fruta e uma granola. Nossa, eu meti um saladão com queijo, umas castanhas e uns biscoitinhos de arroz. Ficou parecendo, né? Muitas pessoas associariam isso a só uma salada ou um jantar completo, enfim. Primeiro que eu tava com vontade naquele momento, né? Que poderia Uhum. muito bem ser um iogurte, uma granola e frutas picadas, né? Então, assim, você ter esse conhecimento dos substitutos alimentares te ajuda a comer em qualquer lugar. Seja Uhum. aqui, seja no Japão, seja no Nordeste, né? Então, a gente consegue adaptar essa alimentação sem ter que ficar carregando a marmita toda hora, sabe? Acho que outra coisa que ajudaria bastante também é você saber a programação da viagem, né? Então, quando eu falo em programação, é quantos dias você vai passar em tal lugar, ou se vão ter passeios que você precisa carregar, né, algum produto, algum alimento para te ajudar a não ficar longos períodos sem se alimentar, ou até mesmo se tem restaurantes próximos no local, mercados próximos, né? Quando a gente viaja para outros países, a gente vê isso, se a gente vai ficar em Sim. hotel, Airbnb, enfim. Então, ter essa programação de onde você vai viajar, eu acho que ajuda bastante também a planejar, levar snacks e tudo mais, né? Eu acho que planejamento sempre vai ser a É. palavra-chave, né, para uma boa alimentação, porque a gente não fica totalmente dependente do local, né? A gente já sabe mais ou menos o que esperar, e se for algo assim muito, não faço ideia de como vai ser, a gente já consegue carregar alguns alimentos, né, não tão perecíveis, assim, que estraguem tão fácil, né, para justamente a gente conseguir se adaptar em qualquer situação e não ficar totalmente dependente, né? Não sei se eu fui clara. E não, foi super clara. Eu acho que é uma pergunta um pouco mais genérica, mas eu avaliaria também, comentaria algo do tipo assim, o intuito da viagem, ou com qual frequência é essa viagem. Porque, como falou, viajam muito, né? É uma viagem que você, sei lá, que você tá sem viajar um tempão e vai fazer uma viagem única com a família, sozinho, são 5 dias, são 7, ou é uma viagem que você faz a trabalho, que você tem que fazer toda semana, Toda né? É uma viagem que semana. você faz toda semana e fica, sei lá, 3 vezes num lugar trabalhando, que você saia da rotina, que não vá treinar, que não... Então, como é isso, né? Perfeito. Porque isso vai impactar realmente diretamente ou não nessa sua perda de peso, que é o que você quer, né? Que você está procurando manter a Uhum. sua alimentação, manter a dieta que é falada, né? Perfeito, Carol. Muito bem Então, colocado. uma coisa é você, né, vai a trabalho toda semana, mas ou é a cada 10 dias e que provavelmente vai impactar na sua rotina, ou não, né? É uma viagem de lazer que eu vou fazer uma vez a cada 6 meses, vou ficar pouco tempo, né? E que às vezes a gente nem precisaria se preocupar tanto com, Perfeito. com isso, né? Então, acho que isso vale de atenção para quem fez a pergunta, tentar entender para que consiga manter ou não, acho que esses detalhes, né? Essa alimentação, E né? é curioso que você trouxe isso, Carol, porque assim, é muito comum que muitos pacientes meus, quando eles viajam, eles voltam até mais magros. Por quê? Sim, Porque é uma viagem a passeio, eles se sim, movimentam mais, eles têm muita excursão, né? Eles caminham muito. Então, mesmo que a alimentação seja diferente em termos de qualidade, que eles consumam alimentos calóricos, eles têm um gasto maior. maior, E não isso, só isso, às vezes a frequência da refeição também muda. muda. E tudo bem, né? Porque, assim, novamente, é aquele montante total que vai fazer a diferença, Sim, né? O quanto ele consome e o quanto ele gasta e por quantos dias isso se repete, né? Então, é isso que você falou, né, Carol? É avaliar o todo. Será que é uma viagem pontual? Qual frequência que acontece? Será que ele se movimenta mais? Então,
são vários detalhes que a gente tem que avaliar, né? Em consulta, tem muitos pacientes que às vezes a gente faz a programação juntos, né? Para tentar pensar, Isso. então como que vai ser essa viagem? O que a gente pode fazer em tal situação, né? A gente já simula algumas coisas, a gente já pensa em algumas coisas para levar, justamente para que essa pessoa fique mais tranquila, né? Porque às vezes vem aquela afobação, né? Nossa, eu tô tendo resultado e agora eu vou viajar, então vou perder tudo que eu consegui? Não, né? Então. E tem viagens mesmo a trabalhos que você consegue, como se fosse, colocar na sua rotina, né? Porque, assim, às vezes a pessoa vai para o mesmo local, para a mesma cidade, ou é para o mesmo interior, ou é parecido, então Sempre, você né? já consegue trabalhar com isso e se programar melhor, né? Não largar a mão, né, por conta disso, Perfeito. né? Eu Eu, acho que quando daí vem ia. aquele primeiro item, né? Desculpa, Carol, te interrompi. Vem aquele Não, primeiro claro. item de conhecer os alimentos, porque daí você consegue Isso, substituir em qualquer situação. Desculpa. isso. Não, eu ia falar que eu, quando estava trabalhando em Belém, né, que agora que eu tô já gestante um pouquinho mais avançada, eu tô fazendo só uns online, que eu ia todo mês, apesar de eu não ser toda semana, eu já me programava, né, e levava, porque eu sabia que os meus atendimentos, né, iam ser mais puxados, né, eu ia ter uma sequência de atendimentos maiores, eu não ia ter condições de ficar me deslocando, né, para ter as refeições, eu não ia fazer a minha rotina de treino como eu faço, né, aqui em Legal. São Paulo, então eu já conseguia programar alguns lanches intermediários, né, mas lógico, com produtos que são fáceis em viagem, então produtos que não se estragam, umas opções, né, então às vezes, lógico, eu tentava levar algumas frutas normais, né, naturais, mas às vezes quando não era possível eu levava já a bananinha no formato daquela sem açúcar, eu tentava levar uma proteína, snacks que você mesma vez me falou, né? Uns snackzinhos de Uhum. proteína de grão de bico, de ervilha e tudo mais. São coisas fáceis, não são do meu dia a dia. Consumindo talvez todos os dias, talvez pudesse, né, ter algum impacto agora de vez ou outra, não teria problema. São Os shakes pontuais, são né? pontuais, um shake de mas que conseguiam me ajudar muito, né? Umas castanhas, né? Algumas coisinhas. Então a gente ia fazendo esse trabalho, mas eu conseguia me preparar antes e toda vez, todo mês, para que eu conseguisse ter esse menos impacto e saísse Legal. menos da dieta, né? Porque, lógico, o seu almoço você vai sair, à noite eu já saía com minhas amigas para fazer uma refeição fora, Uhum. então já sai Você se programava automaticamente, para os mas eu me lanches, né, programava. Carol? Porque Isso, você já sabia da sua programação, né? isso. Hoje a gente tem muitos produtos industrializados que têm boa qualidade, que podem ser utilizadas, né, nessa situação. É claro que a gente sempre prioriza fruta in natura, mas tem vezes que a gente É que precisa de não uma dá. liofilizada lá para poder auxiliar, dependendo, né, um snackzinho. E eu tenho uma paciente que uma vez por mês ela viaja para o sul e passa uma semana lá. Então a gente acabava fazendo o planejamento de compras para já entregar lá onde ela ia ficar na Olha que casa legal. dela, direto dos aplicativos. Então já chegava o mercado lá com a salada lavada, algumas alternativas que ela às vezes fazia do aeroporto o pedido ou replicava aquele que já tinha sido, justamente porque foi uma estratégia que a gente pensou dela. Ela falou assim, não, eu tenho um tempo para cozinhar lá minimamente, né? Fazer coisas simples. Então, ter um ovo, ter uma tapioca, ter salada lavada, frutas. Quando ela chegasse lá, né, já tivesse essa programação de entrega, já facilitaria. Então, a gente tem que contar também, né, com os benefícios da tecnologia. Seja para Claro, os industrializados, seja para os aplicativos, mas existem várias estratégias de planejamento que a gente consegue fazer dependendo da viagem que a gente vai fazer, né? perfeito. Eu ligava para minha amiga mesmo, porque às vezes eu ficava na casa de uma amiga e falava, ai amiga, compra isso para mim no supermercado, depois te pago. Eu já me deixava lá para poder receber, né? Mas é isso, né? É esse E a gente se planejamento. virar. Gostei. Isso mesmo. Então, Legal. industrializados às vezes podem nos ajudar nessas Sim. ocasiões. E o Muito conhecimento bem. de saber, né, ler esses Escolher e industrializados, escolher. a rotulagem, saber escolher esses produtos ajuda muito, né? Isso. E, enfim, acho que a gente tem outras perguntinhas aqui, né, Carol? Vamos lá. Deixa eu ver minha cola. Durmo mal por causa das crianças, né? Eu acho que isso daí é muito comum para várias mães. Li que isso pode atrapalhar emagrecer, é verdade? É verdade. É verdade. Lógico, gente, que
o emagrecimento, a gente tem aquele componente principal, né, da sua alimentação com exercício físico. Acho que esse é o alicerce que a gente fala, é a base, né? Mas hoje são avaliados muitos fatores, né, adicionais que podem estar favorecendo ou atrapalhar essa perda de peso, né? E o sono, cada vez se estuda mais sobre isso, né? Eu sou uma das pessoas que gosto de trabalhar com essa parte de controle de ansiedade, de avaliação de sono junto, né? Então, a gente sabe que a privação de sono, né? Ou você dormir pouco ou ter um sono irregular, que desperta várias vezes, igual acontece muitas vezes para quem é mãe, pode sim ter uma influência hormonal envolvida, né? E aí dificultar essa perda de peso. Então, o que a gente sabe? A gente sabe que às vezes essa diminuição do sono ela pode desregular os hormônios da fome e da saciedade, então da grelina, né, e da leptina, para quem quiser saber os nomes, né? E fazer com que a gente aumente o nosso hormônio da fome nesse dia ou constantemente quando a gente tem essa diminuição do sono cronicamente, né? Então a gente tem esse desbalanço entre esses dois hormônios, favorecendo o hormônio da fome. Então, no dia a dia, não só aumenta a sua fome por alimentos normais, como aumenta a sua fome emocional, que a gente fala, né? Essa fome por vontade de alimentos mais calóricos, né? Em outras palavras, eu explico para os pacientes que assim, que o seu organismo ele tá com baixa de energia, como se ele estivesse cansado, com baixa energia pela noite de sono mal dormida. Então ele quer ter mais energia que você conseguiria resgatar na forma de um cochilo, por exemplo, né? Mas o seu organismo faz o quê? Você buscar essa fonte de energia nos alimentos. Então ele vai lá e prioriza os alimentos mais calóricos, que normalmente são os mais ricos em gorduras, os mais açucarados. A vontade que você tem normalmente é essa. Eu falo que a gente via isso muito na época de plantão, né? Que a gente dava na residência médica. Se dormir pouco, o dia seguinte você quer comer um doce, você quer comer um pão com não sei o que, você quer comer um monte de coisa assim, e esse psicológico até vem. Uma vez ou outra, ok, né? Quando a privação de sono ela é mais extensa, mais crônica, aí realmente pode impactar nessa parte de emagrecimento. Então tem essa influência hormonal, tem também, né, aquela coisa do cansaço, né, físico, e aí, poxa, para você ir fazer um treino, para você fazer um exercício, quando você tá muito cansado, você fica naquela coisa mental ali, ai, eu mereço comer alguma coisinha que eu gosto, que eu não sei o quê, eu mereço um docinho, sabe? Aquela coisa, eu tive uma noite tão difícil. Mas essa parte da maternidade, de privação de sono, em outros momentos, é uma coisa que eu priorizo muito Que para a os meus gente consegue pacientes, que trabalhar, a né, gente uma higiene do consegue trabalhar um pouco sono, melhor, uma higiene do mudar um pouquinho a sono, rotina. mudar a rotina, falar para o paciente priorizar, porque Perfeito. fora da maternidade, o que a gente vê, né? Lógico que uma das principais causas de dificuldade de sono, de insônia, tá ligada à ansiedade, mas hoje não, hoje, assim, essa ainda é uma das principais causas, mas o que eu vejo, né? Muitas pessoas ligadas tanto por escolha, né? Ligadas ou em celular ou em televisão e vão dormir tarde, não por falta de opção, né? Mas assim, porque estão ainda muito ou tá Ligadas. ligadas no trabalho, ou ligadas no... sendo que elas têm a opção de escolher dormir mais cedo, né? De se desconectar aos poucos, de fazer essa higiene do sono que a gente fala que são alguns cuidados pré-sono para aí você ir desacelerando, né? Porque o sono, eu explico para os pacientes que ele está muito mais relacionado a ser igual uma aterrissagem de avião, né? Que você vai devagarzinho, do que um botão do computador que você liga e desliga, né? Lógico que Uhum. tem pessoas que são assim, eu tenho uma amiga que deita e dorme, mas normalmente não é assim. Então você tem que ir desacelerando, e é isso que a gente chama dessas atitudes que vão fazendo isso com a higiene do sono. Agora, na maternidade é um pouco mais difícil, né? É um Por outro mais que botão que você liga e desliga rápido, né? isso é, né? Dependendo da fase que você tiver, né? Até a higiene do sono, até a pessoa se fala, nossa, eu vou dormir super cedo, mas às vezes acorda várias vezes, acorda super cedo, acorda, né? Tem o sono A intercortado, criança acorda várias vezes, Então, por né? isso, né? A criança Então acorda é várias bem vezes, complicado.
super difícil. Então, assim, é tentar trabalhar nessa saúde do sono da criança para tentar melhorar a sua, Perfeito. tentar entender quais são suas formas que você pode melhorar isso do sono, mas hoje, respondendo a pergunta, tem sim, né, a ligação, né, de sono com o emagrecimento. Eu li até, eu li até recente, né, que assim, lógico que a gente tem alguns trabalhos ligados ao sono, mas são trabalhos que não tem uma. Como que eu vou explicar para quem que a gente vê em estudos científicos, né? Não tem uma validade tão 100% de que realmente isso aconteça, né? Que são os estudos Precisa de mais preciso informações, de né, para mais a gente bater o informações, né? martelo, mais Isso, pesquisa, para a gente bater o isso. martelo e falar que esse mesmo é o resultado, né? Porque assim, nos estudos de sono são muito mais estudos observacionais, né, do que testando mesmo, né, um grupo de pessoas com outra. Mas esses dias eu vi recente um estudo de sono, né, de pessoas que quem com privação de sono, que daí era considerado um sono menor que 6 horas e meia, 6 horas e pouca, né, nem era sem absurda, Mães. mães, né, que só de realmente tentar fazer uma higiene do sono e ganhar 1 hora e meia de sono, né, conseguiu ter um reflexo na sua alimentação. Eles diminuíam, No agora eu não vou lembrar o consumo. número, o consumo calórico por volta de 200 e alguma coisa calorias, né, só por conta, só não, assim, por conta disso. E aí esse estudo sim comparava com o grupo controle de quem não fazia essa higiene do sono e quem não teve esse aumento, né, de sono. Lógico que a Legal. gente é uma ideia que se pega, né? Lógico que a quantidade de pessoas precisava ser maior, mas é Sim. uma ideia que você pega, né? De que realmente como o sono pode sim estar interligado e influenciar a sua alimentação no dia seguinte e cronicamente. Então, acho que isso é importante as pessoas terem isso em mente, porque tirando essa fase da maternidade, tem algumas pessoas que dá sim para ser possível. E mesmo na maternidade, né? O que eu vejo às vezes? Às vezes eu vejo muita mãe falando assim, não sei você, Ana, mas muita gente falando, mas doutora, assim, é o único momento que eu tenho para mim. Né, o filho já tá dormindo. E assim, é o único momento que eu tenho para fazer minhas coisas, ou que eu tô sozinha. E aí, em vez de dormir, às vezes o filho já, né, já tá mais velho, eu quero Uhum. ficar fazendo isso, eu quero ficar fazendo não sei o quê. E às vezes eu falo, meu, eu já sou mãe, né? Já passei por isso. O que que eu vou falar para essa mãe, né? Eu falo assim, São tá, né? escolhas, né, Carol? Eu Escolhas, lembro o que 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 eu não você tive tanto trabalho com essa parte deseja? de sono do Ah, Lucas, você já me mas assim, falou. quando ele era bem pequenininho e ele acordava, pai, 2 vezes na noite, eu ficava cansada porque eu não estava habituada a isso, e isso era diário, né? Aquele trabalho que não tem fim. Eu não tinha final de semana para descansar, né? Igual o Sim. nosso trabalho, quando a gente dorme menos durante a semana. Então, dentro das minhas possibilidades, eu sempre tentava cochilar durante o dia, né, junto com ele em alguns momentos, para tentar recuperar um pouquinho esse sono perdido, né? E eu foquei mesmo em sempre trabalhar no sono dele, para que de fato ele Sim. conseguisse dormir a noite inteira, para que eu conseguisse dormir a Dormir noite a noite inteira, né? inteira. Então fazia M- todo aquele m- processo de rotina da criança, né? Enfim. Ixi, Carol, você ficou sem som para mim. Eu não tô te escutando. Ah, voltou, voltou. Desculpa, tinha entrado. Voltou? Tá. Tinha Voltou. entrado uma ligação aqui para mim, então Meu. eu já cancelei. Então, eu acho que o que você falou é importante, as escolhas, né? Porque, por exemplo, eu tenho dificuldade com meu filho de sono até hoje. Fiz curso de sono, já tentei de tudo, são várias fases. Ele já dorme bem, dorme mal, nunca dorme bem, meu filho. Ele ainda continua acordando 2 vezes por noite ou mais, o que dá um super cansaço. E Então, para quem mas não ele sabe, o Caio tá com 3 anos, né, Carol? tá Dois, quase dois 3 anos? anos. Quase três Quase três anos. anos. 2 anos e 9. Então, assim, só que ele vai dormir cedo. Então, eu tenho essa opção também, né? Mas a gente volta para aquelas escolhas, né? Eu tenho essa opção de repente, neste momento, ir lá fazer minhas coisas, ir lá trabalhar, ir lá fazer isso. E eu até faço isso de vez em quando, mas a grande maior parte das vezes eu opto por dormir cedo. Porque ele está nesse momento ainda e para eu ficar o menos cansada possível e para que eu consiga fazer o meu exercício com qualidade, trabalhar com mais qualidade. Então, Perfeito. realmente são escolhas que às vezes a gente tem que fazer, né?
Então, acho Então, que respondendo a isso pergunta, sim, o sono influencia, influencia né, no processo de de emagrecimento e a emagrecimento. gente tem que tentar contornar essa situação, tentando melhorar o sono da criança para que a gente consiga dormir, né, Carol? Isso mesmo. Não tem muito Amém. jeito. Eu acho que a gente pode ir para a última pergunta, Carol. Vamos, claro, vamos sim. Vamos? Vamos. Vamos lá, essa pergunta é boa. Ana, para você. Eu não Hum, acho que eu como muito, mas porque eu não emagreço. Ou seja, eu não como muito, mas eu não consigo emagrecer, entendi. né? É uma pergunta bem aberta, porque assim, o que que é muito para você, né? Esses dias a gente colocou, né, até um post lá no Não Foi. Somente Mães, falando sobre o que as pessoas consideram comer pouco e o que as pessoas consideram comer muito, né? Pouco em termos de volume não significa ser pouca caloria, né? Então, ali, até no exemplo que eu dei de comida, era aquela famoso biscoitinho, né? Que vem é, 3 pedaços grandes numa embalagenzinha, né, para carregar, e um achocolatado, que dava um valor calórico muito maior do que comer um pão com um ovo, uma fruta e um cafezinho com leite. Acho que era esse o exemplo que eu tinha dado em comparação, né? Então, antes de mais nada, a gente precisa observar o que você considera muito, né? Porque na grande maioria das vezes, a qualidade influencia na quantidade calórica, né, no valor calórico final. Então, às vezes, escolhendo melhor os alimentos, né, a gente consegue aí consumir menos calorias, mas comendo um grande volume. Então, na grande maioria das vezes, as pessoas que acham que comem pouco, elas comem muito, né? Muitas calorias, né? Que a qualidade da alimentação ela não é tão boa. Seria basicamente isso. Ana, Então, você falando. pode só. Os, eu recebi uma mensagem aqui, o Eduardo falou que ficou sem som. Só essa última ideia final, você pode repetir para a gente? Que o que Ah, da quantidade de volume do paciente, que às tá. vezes Que a pergunta foi que a pessoa achava que não comia muito, mas então por que que ela, não né, não emagrecia. emagrecia? A gente só precisa entender o que é o muito para ela, porque na grande maioria das vezes as pessoas comem pouco em volume, né, comem pouca quantidade, mas esses alimentos que elas comem em pouca quantidade têm um valor calórico muito alto, ou Então, porque tem muito açúcar, ou porque tem muita gordura, né? É, e para emagrecer, o que conta no final, né? Então, entra em jogo. Você travou para mim, Carol. Agora tô voltou. aqui? Voltou? Voltou. Perfeito. Então, às vezes, comer em um grande volume, mas com uma boa qualidade, né? Então, comer comida de verdade mesmo, alimentos mais frescos, então, frutas, queijos, depende do queijo, é claro, né? Ovos, isso pode ter um grande volume, mas um valor calórico baixo. Então, não necessariamente você engorda comendo muito, né? Então, eu acho que Sim. esse muito sempre está relacionado a volume, mas não é sinônimo de valor calórico. Não sei se ficou claro. Claro, ficou claríssimo, né? É que às vezes as pessoas só relacionam o emagrecimento à quantidade do alimento em si, né? E não avaliam o valor calórico daquele alimento, né? Hoje eu também atendi um casal que era a mesma coisa. Ele falou isso, mas eu não como muito, mas eu não como muito, mas tudo bem, mas o que que você come? Porque se você não come muito e estivesse comendo adequadamente, com certeza essa perda de peso viria. Então, o que que será que você come que não é muito, que não está te deixando emagrecer? Quais são os tipos de alimento, né? E aí eu até mostrei o seu post, foi engraçado. E ele falou: eu como justamente isso aí, ó, um biscoitinho, um chocolate É e um achocolatado. achocolatado. E É o o biscoitinho que muito, tem né? Que bastante gordura e o gordura achocolatado que tem bastante de açúcar, né? açúcar. E aí, pronto, né? A gente já conseguiu alinhar. E aí ele conseguiu perceber: opa, então eu poderia estar comendo, na verdade, uma refeição maior, né? E Perfeito. sem e ter o mesmo, ter a mesma ingestão calórica, ou às vezes até uma ingestão calórica menor, né? Então é isso. A gente tem que muito, acho que, Avaliar o relacionar todo, né? o Eu tenho todo. percebido que as pessoas têm utilizado muito é,
grande parte, né, das pessoas têm consumido muito bebidas açucaradas, né? Então, ou sucos, ou então adição de açúcar no café, e daí a pessoa não tem noção do total de açúcar que ela consome no dia. Então, por exemplo, se eu adoço sempre meu café, né? Então, imagina que eu tomo uma xicrinha de café e coloco uma colher de chá de açúcar. Né? Se eu tomo 3 cafés, são 3 colheres de chá de açúcar no dia. Se ainda nesse mesmo dia eu tomo suco no almoço e no jantar e coloco 2 colherzinhas de chá, né, ou 2 sachêzinhos daquele de açúcar no suco, são mais 4, né? Então, no final, se são 3 mais 4, já são 7 colheres de chá de açúcar no dia. E a pessoa não vai percebendo que tem essas adições, né, calóricas através do açúcar nas bebidas. Então, novamente, pode não parecer muito, mas a gente sempre tem que observar a qualidade da alimentação, não só a quantidade, né, não só o que você come em termos de volume nesse sentido. Isso mesmo. E essa é uma dúvida comum. Foi bom ter esclarecido. Hoje mesmo eu atendi um casal que eu tive que a gente teve que esclarecer isso, porque às vezes a pessoa realmente não consegue observar, né, como que isso influencia na alimentação, a qualidade e não só a quantidade, né? Perfeito. Muito bem, Ana, foi ótimo. Acho que teve algumas perguntinhas, ainda tem mais, mas a gente está encerrando por hoje. A gente pode, a qualquer momento, juntar com outras perguntinhas e fazer mais uma live de perguntas e respostas sobre emagrecimento e de preferência na maternidade. Tá certo? Perfeito. Obrigada a todas que ficaram com a gente Obrigada. aqui até o final. Né? Obrigada, Carol.